Olá, meu nome é Arthur Augusto, eu sou da revista da Folha de São Paulo sobre tecnologia e ciência. Bom dia, Sr. Pedro. Hoje estou aqui para fazer algumas perguntas para você sobre inteligência genética. Vamos começar. Primeira pergunta: qual foi a fala de James Watson depois de publicar um artigo no Londrino? Bom, não se trata de superioridade ou inferioridade, e sim a busca de diferenças. Segunda pergunta: o cientista político Charles Murray e o psicólogo Richard Harstein falaram sobre o livro The Bell Curve. Eles falam sobre o que nesse livro? Bom, que nos Estados Unidos, os 30 milhões de afro-americanos tinham um consciente de inteligência, ou QI, menor que o resto dos outros americanos de origem europeia. Pergunta número 3. Sobre a entrevista de Sérgio da Vila, da Folha de São Paulo, Murray saiu em defesa de James Watson. Qual foi a sua fala sobre os testes feitos em países africanos? Bom, eles confirmam que a inteligência dos habitantes da África é baixa. Pergunta número 4. O autor do livro Abrams, Children, Race, Identity and the DNA of the Chosen People, eles falam sobre o que nesse livro? Segundo Intari, que é um judeu, o QI de um judeu Ashkenazi da Europa Oriental varia entre 107 e 115 pontos, enquanto a média da humanidade é de 100. Olá pessoal, eu sou a Isabela e no podcast de hoje irei entrevistar a Ana Júlia sobre o assunto: a inteligência é genética? Olá pessoal, eu sou a Ana e estarei aqui para esclarecer tais questões sobre o texto que a Isabela informou. No nosso podcast, iremos falar num assunto um tanto quanto polêmico, pois envolve racismo. Mas esse não é o foco principal, e sim apresentar o tema para vocês. Agora irei falar um pouquinho do que está por vir. Já vamos para a nossa entrevista. A relação entre a raça e a inteligência vem sido especulada desde o século XVI, um tempão, não é mesmo? O debate voltou depois dos comentários racistas de James Watson. Desde então, várias pessoas importantes nas sociedades, como cientistas, psicólogos e educadores, se posicionaram, tanto a favor quanto contra. Para saber mais, continue aqui com a gente. Ana, sobre as pessoas que concordam que a inteligência é genética, quando mais ou menos surgiu essa teoria? E quem citou essa possibilidade? Então, em 1994, o cientista político Charles Murray e o psicólogo Richard Harstein lançaram um suposto livro afirmando que nos Estados Unidos, mais ou menos 30 milhões de afro-americanos tinham um quociente de inteligência, o famoso QI, mais baixo que os americanos de origem europeia, ou seja, os brancos. Aprofundando mais esse assunto, eles fizeram algum tipo de pesquisa geral para comprovar essa teoria? Em uma entrevista a Sérgio Dávila, Murray saiu em defesa de James Watson. Segundo ele, havia sido feitos alguns testes em países africanos por psicólogos negros. Confirmaram que a inteligência dos habitantes da África subsaariana é baixa e que o líder sul-africano Nelson Mandela seria uma exceção. Ainda citam que o maior talento do sul-africano não seria a inteligência, e sim a liderança. Entendido. Agora, desviando um pouco deste foco, vamos falar sobre as pessoas que não concordam que a inteligência seja genética. Você tem alguma informação para nós, Ana? Tenho sim. Em 1981 foi feita uma obra pelo paleontólogo Stephen Jay Gould, mostrando que desde o século XIX havia teorias sobre a hierarquização das raças humanas, servindo de suporte para testes discriminatórios. Um dos exemplos que comprova isso são os trabalhos do psicólogo britânico Sir Francis Galton. Afirmam que os negros estão 2 degraus abaixo dos anglo-saxões em inteligência. Essa teoria serviu de justificativa para o escravismo
americano. Agora vamos expor um pouco mais sobre o que achamos desse assunto. Na minha opinião, a inteligência não é genética. A inteligência é algo próprio. Cada um tem a sua maneira, sem herdar de ninguém. Alguns têm mais, outros menos, mas isso não justifica a pessoa ser menos inteligente, ainda mais pela cor da pele. Isso é racismo. Racismo é crime. Muitas pessoas não sabem interpretar o racismo da forma correta e acabam cometendo sem perceber. Muito cuidado, galera. Foi como a Isa disse, gente, racismo é algo sério. E nesse tema que abordamos, o racismo está bem explícito. Subestimaram os negros pela cor da pele, fizeram testes para provarem que eles estão em um nível abaixo, sendo que ninguém é melhor que ninguém. Então, no nosso podcast de hoje, falamos sobre o tema A inteligência é genética? Aprofundamos o tema e trouxemos algumas informações para vocês. Expomos nossas opiniões e debatemos sobre. Nosso podcast vai se encerrando por aqui. Tchau, tchau, galera. Olá, boa tarde. Eu sou a jornalista Rebeca e hoje estamos começando mais um podcast. Dessa vez nós vamos falar sobre a inteligência genética. Boa tarde, eu sou a entrevistada Jennifer e vou responder as perguntas. Bom, primeiramente você teve contato com o texto? Sim. Então vamos lá. Por que você acha que eles levantaram essa ideia de que os judeus tinham uma inteligência privilegiada? Então, na minha opinião, os judeus sofriam bastante nessa parte envolvendo o preconceito por conta da raça deles, né? E eu cheguei a uma conclusão que os judeus tinham maior inteligência em comparação com quem não era judeu. Por isso, eles tinham uma inteligência privilegiada. Bom, os cientistas acreditam que a inteligência seja genética. O que você acha sobre isso? Eles estão corretos. A inteligência é genética, sim. Você acha que pelo fato do Charles Murray ser judeu, isso ajudou a ter esse pensamento? Sim, o ajudou bastante, sim. Bom, encerramos aqui a nossa entrevista, o nosso podcast. Queria agradecer a presença da Jennifer, que se dispôs a estar aqui conosco. Muito obrigada pela sua companhia. Eu que agradeço. Espero poder estar aqui novamente logo logo. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero vocês aqui na próxima semana para mais um podcast. Pergunta 1, parágrafo 2. O que o político Charles Murray e o psicológico Richard Weinstein fizeram em 1994 juntos? Resposta: eles lançaram um livro, The Bell Curve. O significado é a curva do sino. Pergunta 2, parágrafo 5. Para alguns autores, o que os judeus teriam? Respostas: os judeus teriam inteligência privilegiada. Pergunta 3, parágrafo 8. Há 12 milhões de judeus no mundo. Eles ganharam quantos por cento dos prêmios Nobel? Resposta: eles ganharam 25%. Meu nome é Sabrina e eu e a Letícia, a gente vai falar sobre o texto A Inteligência é Genética. Logo no comecinho do texto, eles citam o James Watson. Ele é um biólogo molecular, geneticista e zoologista americano que ajudou a descobrir o DNA. Em um comentário, o cientista disse que negros são menos inteligentes. E depois desse comentário, muitos cientistas e psicólogos foram atrás para ver se isso era verdade ou não. Sendo que desde o século XVI, esse assunto é especulado por vários cientistas que acreditam que a raça e a inteligência estão ligados, mas depois desse comentário dele, por ele ser um cientista muito importante, começou a crescer. Por exemplo, no livro A Curva do Sino, o cientista Charles Murray e o psicólogo Richard citou no livro que 30 milhões dos afro-americanos tinham QI mais baixo que os americanos de origem europeia e que essa diferença de inteligência dele era genética e de acordo com a raça da pessoa.
Mas em 1980, o psicólogo Howard Gardner desenvolveu uma teoria das inteligências múltiplas, que havia 8 tipos de inteligência: a lógica, matemática, linguística, musical, espacial, corporal, sinestésica, intrapessoal, interpessoal, naturalista e existencial, que nessa pesquisa dele dependia do valor da cultura da pessoa e não pela cor da pele. E muitos outros cientistas foram adaptando esse procedimento. Muitos outros também foram na ideia do James, que a inteligência era sim genética e que os negros são menos inteligentes. Um dia, o biólogo americano Craig Venter disse no jornal The Times que a cor da pele, como sinônimo de raça, é um conceito social e não científico, não a base do código genético humano de que a cor da pele pode ser predicativo de inteligência, ou seja, que não tem nada a ver. Bom, segundo os cientistas, a gênese M1 e M3 influenciam na memória, raciocínio e pensamento, na maioria dos cientistas, né? E por isso eles acreditam que a inteligência pode ser genética, mas que isso não tem nada a ver com a cor da pele, diferente do que o James acreditava, porque ele fez uma pesquisa com afro-americanos e americanos de origem europeia e ele chegou a essa conclusão. Eu não acho que a inteligência é genética, eu acho que é uma característica que pode ser trabalhada dependendo da pessoa. Eu era muito ruim em ciências, por exemplo, e eu consegui trabalhar nisso e eu não me considero muito inteligente, mas eu também não sou burra. É uma coisa que eu acho que não depende da sua genética. Eu acho que você pode conseguir ser inteligente se você quiser, se você estudar, se você for atrás mesmo. Eu não acho que a cor da sua pele vai determinar se você é inteligente ou não, ou sua genética. Eu acho que aquela gênese M1 e M3 não é considerada por a pessoa ser inteligente ou não. Acho que é a favor de outras coisas, não somente da inteligência.